Já Era Tarde. Um podcast de Luís Aguilar. Olá a todos, eu sou o Luís Aguilar e este é o Ontem Já Era Tarde, podcast da SIC Notícias. Em mais um episódio dedicado às eleições do Benfica, recebemos hoje um convidado com um percurso de várias etapas no universo encarnado. Benfiquista de raízes alentejanas, a sua paixão pelo clube começou cedo e logo com uma estreia inesquecível. No primeiro jogo que viu no Estádio da Luz, o pai o levou a assistir a um Benfica Farense, onde nada mais, nada menos, Eusébio da Silva Ferreira marcou um golo. Uma daquelas memórias que fica gravada para sempre. No plano profissional, iniciou a carreira na advocacia, mas acabaria por seguir para a gestão, construindo um trajeto de sucesso internacional. Passou por vários cargos de topo na multinacional McDonald's, chegando a vice-presidente para a Europa, onde foi responsável por operações em mais de 36 países e também com importantes e volumosos negócios no mercado asiático. O seu caminho no Benfica cruza-se com momentos determinantes. Em 2000 esteve no ato eleitoral que opôs João Vale Azevedo a Manuel Vilarinho, de cuja direção viria a fazer parte como vice-presidente. 20 anos depois, em 2020, volta a marcar presença ao candidatar-se à presidência contra Luís Filipe Vieira, recolhendo 35% dos votos. Agora, apresenta-se novamente como candidato às eleições do Benfica, marcadas para o final do próximo mês de outubro. Hoje, aqui e agora, porque ontem já era tarde, João Noronha Lopes. João, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitares o nosso convite. Muito obrigado, tenho muito gosto em estar aqui. João, começando até de uma forma mais filosófica, o que é que significa para ti ser benfiquista? É muita coisa junta, é paixão, é família benfiquista e a minha família. O meu pai fez-me benfiquista e eu segui o exemplo. Fiz os meus filhos mais cedo do que ele me fez a mim benfiquista. E os meus netos ainda mais cedo, acho que bati os recordes todos. Uma das minhas netas é sócia com 1 hora de vida. Eu acho que não vou conseguir bater esse recorde. Portanto, é esta paixão, é algo que se vive em família, são momentos inesquecíveis com os amigos e é uma união que nos junta nas alturas boas e nas alturas menos boas. O meu pai também me disse que é nas alturas menos boas que nós temos que gostar mais do Benfica e eu tento transmitir isso aos meus filhos. Vimos juntos a final de Amsterdão e foi um momento que nos marcou também bastante. E depois o Benfica é sonho, é ambição. Eu cresci a ver um Benfica europeu, vivi grandes noites europeias no Estádio da Luz e é esse sonho que eu transporto comigo quando me candidato a presidente do Benfica. Como é que foi esse momento de ir ao Estádio da Luz e ver Eusébio marcar um golo? Para que se tenha uma ideia, o que é que Eusébio representava naquela altura? Representava aquilo que representa hoje o maior símbolo do benfiquismo, o nosso rei, não é? Eu sou um benfiquista fora de Lisboa e, portanto, eu cresci em Évora, vim ao Estádio Antigo com o meu pai e com um tio meu que também contribuiu muito para eu ser benfiquista. E eram dias inesquecíveis, porque era um dia inteiro de Benfica, nós vinhamos cedo, não é? Almoçávamos por ali, entrávamos muito cedo no estádio, e esse jogo marcou-me muito. Eu lembro-me que nós chegámos tarde ao jogo, arrumámos o carro mal, é das memórias que nós temos, porque quer dizer, não queria chegar a ver o estádio, arrumámos o carro mal e chegámos. E lembro-me de facto de ver o Eusébio e de ver esse golo. É algo que eu faço inveja aos meus filhos, a dizer, vocês só veem as imagens, eu consegui ver o gol do Eusébio, e é uma das muitas memórias que eu tenho de ser benfiquista no estádio. Depois, quer dizer, tive ali momentos inesquecíveis, tive o Benfica-Marselha. Mão de Vata? Não, o Vata diz que não. O Vata diz que foi com a cabeça. O Vata diz que não foi mão e eu continuo a acreditar fielmente naquilo que o Vata diz, que foi um momento extraordinário. O Benfica Anderlecht, são momentos únicos e depois são momentos que nós nos lembramos não só por aquilo que vivemos, como com as pessoas que estavam connosco. Eu lembro-me exatamente dos golos, lembro-me exatamente quem é que estava comigo, lembro-me da família, lembro-me dos amigos, e estas memórias dão-nos um conforto enorme, principalmente naquelas alturas menos boas. Sim. Além de Eusébio, lembras-te de outras figuras dessa equipa ou dessas equipas da tua infância
infância, de quando saías do Alentejo para ir ao Estádio da Luz? Lembro-me muito bem do Eusébio, depois lembro-me do Pequeno Genial, lembro-me do Fernando Chalana. Quer dizer, é um dos jogadores que mais me marcou, não é? Lembro-me da saída dele para o Bordeaux e como isso depois me marcou. Muitas alegrias, era o menino querido do terceiro anel, não é? Lembro-me das grandes memórias, lembro-me do Alves, lembro-me do Humberto, lembro-me do Diamantino, depois mais tarde do Paneira, grandes jogadores que passaram pelo Benfica e que marcaram a minha infância. É com emoção que eu os reencontro agora. Tenho muitos jogadores do Benfica que reencontro agora e que me fazem viver essa minha infância também. Tu várias vezes estiveste longe geograficamente do Benfica. No Alentejo não era assim tão longe, dava para fazer esse tal dia de jogo, saindo cedo, mas depois a determinada altura na tua adolescência vais para os Estados Unidos. Sim, fui estudar para os Estados Unidos. Estive lá um ano, foi talvez um dos melhores anos da minha vida, em que encontrei uma família que passou a ser a minha família e fiz muito desporto. Joguei futebol. Em que posição? Jogava a extremo direito. Era o número 11, era o número 11 e jogava a extremo direito e as coisas não me correram mal. Depois fiz parte da equipa da equipa do campeonato. Perdeu-se um extremo direito? Não. Acho que era mais esforçado do que talentoso. Depois, enfim, ofereceram uma bolsa de estudo para lá ficar. Uma história que os meus filhos não acreditavam, que eu tive que lhes mostrar a carta da universidade. Mas foi um ano extraordinário, porque foi um ano de adaptação. Eu fiz muitos amigos nos Estados Unidos, que ainda tenho, e foi um ano a fazer desporto. Eu joguei futebol, joguei beisebol, joguei futebol americano com os meus amigos, e foi um ano muito marcante, porque nos ensina a importância de aceitarmos outras pessoas e outras culturas, a capacidade de nos adaptarmos e a resiliência, porque eu fui para lá com 17 anos, não é? E, portanto, marcou-me muito. Como é que acompanhavas o Benfica nessa altura? Na altura, a única maneira que eu tinha para ver jogos era através de um canal de língua espanhola, e recebia a bola, que chegava lá atrasada. E eu normalmente tentava, e às vezes até me chegavam várias vezes a bola pelo correio no mesmo dia, e eu pedia a eles para me ordenarem os jornais pela ordem de chegada, que era para não ver os três da semana ao mesmo tempo. E era assim que eu vivia, que eu vivia ao Benfica, muito a ler a bola e à distância. Ora, o teu trajeto profissional leva-te a uma carreira na gestão, a vários desafios. De todos estes anos, trabalhares em vários mercados, em vários países, qual é que tu consideras que foi o maior desafio que tiveste? Eu tive o meu primeiro grande desafio foi quando assumi a direção da empresa em Portugal. E nós tínhamos que dar a volta ao negócio, o negócio não estava bom, e isso foi feito com uma equipa extraordinária e com o apoio dos franchisados portugueses, transformando a empresa portuguesa num caso de sucesso e num exemplo para o resto da Europa. Nós fomos muito inovadores, e conseguimos portar muito boas ideias lá para fora. Depois estive em Paris, depois estive em Geneve como responsável da logística e das compras para toda a Europa, e depois estive mais tarde também como responsável do franchising para todo o mundo. O meu momento mais desafiante foi fechar um negócio para vender os restaurantes na China. O CEO tinha comunicado a Wall Street que era preciso fazer este negócio até ao fim, que ia franchisar 4.000 restaurantes até ao final de 2018, e foi um negócio feito com uma equipa extraordinária. Nós passámos muito tempo na China, principalmente em Xangai, à procura de compradores. Eu podia escrever um livro sobre a China e como negociar na China, e as lições que nós fomos aprendendo. Como no futebol havia o preço a mudar a cada vez que falavam? Havia
havia compradores muito diferentes, havia empresas estatais chinesas, havia grandes empresários, haviam cadeias de supermercados, havia muita gente. Foi preciso muita capacidade de negociação para levar aquilo a bom termo, e depois o negócio acabou por acontecer. Na altura foram 2,1 bilhões, foi o maior negócio da restauração que nós fizemos na Ásia, e foi uma grande experiência de vida, que envolveu de facto muita resiliência, muita capacidade de negociação, e muita união numa equipa para transformar aquilo num negócio que acabou por acontecer um ano mais cedo. Portanto, aquilo aconteceu até ao final de 2017 e nós cumprimos o objetivo que o CEO tinha comunicado a Wall Street. Consideras que isso são ferramentas que te podem ajudar na negociação do futebol? Sim, quando às vezes eu ouço muitas pessoas a dizer: "E ao mundo do futebol, tu estás preparado para o mundo do futebol, para a negociação, para os jogos de bastidores, etc." Eu digo: não só na McDonald's como nas outras empresas, quer dizer, já fiz negócios na China, já negociei com fornecedores na Rússia, já fechei negócios na América Latina em circunstâncias muito difíceis, posso-te dizer, com parceiros muito complicados, em locais muito complicados, e portanto... Difíceis a nível da tua própria segurança? Difíceis a nível da minha própria segurança, e difíceis a nível do contexto, e portanto o que eu posso dizer é que não há nada daquilo que eu vou encontrar no futebol é mais complicado do que situações que eu já tive que resolver durante a minha vida profissional. E em várias empresas. Eu agora estou, por exemplo, tive até há pouco tempo como administrador não executivo de uma empresa na América Latina, de uma das maiores empresas familiares da América Latina. E, portanto, tenho uma grande experiência de negociação, tenho uma grande experiência de negociar em situações difíceis, sem me rodear de uma boa equipa. Consegues dar algum exemplo desses momentos mais inseguros em que... Eu, por exemplo, quando estivemos na China, tínhamos obviamente que guardar uma grande confidencialidade no negócio, tínhamos reuniões na piscina a fazer barulho com a água porque não sabíamos se estávamos a ser escutados. Tive que negociar fornecedores na Rússia em situações muito complicadas. Do outro lado da mesa estava uma equipa e estavam assim uns senhores com algum arcabouço a olhar para nós, e portanto, enfim, tive na América Latina reuniões em que tivemos que ir a sítios difíceis e complicados para negociar. Nestas coisas é sempre importante, obviamente, aquilo que nós vamos aprendendo, a nossa capacidade de negociação, a nossa resiliência. Isso fazia tudo parte, não é? Tentar intimidar-vos para também... Sim, isso fazia parte, mas isso acontece em várias negociações. Obviamente que é preciso nós sabermos aquilo que vamos e ter uma boa equipa e preparar-nos para isso. E, portanto, eu estou completamente preparado para qualquer situação difícil que tenha que confrontar no futebol, e estou preparado para tomar decisões difíceis. Tudo aquilo que eu fiz na vida foi tomar decisões difíceis. Muitas vezes essas decisões difíceis são decisões isoladas, são tomadas sozinho. Mas liderança é isso mesmo, é ter capacidade para decidir mesmo em contextos complicados e muitas vezes decidir sozinho. Que nos leva para o Benfica. Tu em 2000 estiveste ligado a umas eleições que foram muito importantes, que eram históricas, na altura com João Vale Azevedo, então presidente, que se recandidatava, e do outro lado Manuel Vilarinho, tu apoiavas e do qual acabaste por ser vice-presidente, e aquilo que estava aqui em causa, para quem não se lembra, é que o João Vale Azevedo queria vender a maioria da SAD a capitais de fora, ou seja, de uma forma muito direta o Benfica deixaria de ser dos sócios. Na altura, o que é que estava aqui em cima da mesa? Porque João Vale Azevedo era uma figura muito, muito forte, muito mediática, também com apoiantes bastante severos em alguns momentos, não é? Sim, o que estava em causa era exatamente isso que tu acabaste de dizer. O Benfica podia ir parar às mãos de outra empresa e deixar de ser dos sócios. Eu lembro-me que nós tivemos a primeira reunião com dois amigos para desafiar o Manuel Vilarinho. E depois conseguimos convencê-lo, não só eu, mas um grupo de outras pessoas, porque se nós não tivéssemos avançado naquela altura, houve muitas pessoas que falaram, mas que não avançaram. O Manuel Vilarinho avançou. Se ele não tivesse avançado naquela altura, os benfiquistas que não tenham dúvidas. O Benfica tinha... Nós estaríamos aqui hoje. Não estaríamos aqui hoje. Não estaríamos aqui hoje. Nem sequer haveria eleições para o Benfica, claro. Não é? Aquilo ficaria de uma família, ou ficaria de um fundo americano, ou quem quer que seja.
E, portanto, foi preciso uma grande coragem de Manel Vilarinho. Eu tenho um enorme orgulho de ter contribuído modestamente para isso, juntamente com um grupo de pessoas, porque era importante que o Benfica ficasse nas mãos dos sócios, como continua a ser importante hoje. Esse, para mim, é um dos princípios dos quais eu nunca abdicarei. O Benfica é um clube dos sócios. Essa dimensão associativa torna-nos maiores e torna-nos diferentes dos outros. Lutei por isso no passado e vou continuar a lutar sempre por isso no futuro. Sais depois também juntamente com o Manuel Vilarinho? Não, eu depois saí ao fim de algum tempo porque tive um convite para ser presidente executivo ou CEO dessa empresa que tu mencionaste e era impossível ser presidente dessa empresa em full time e manter-me em funções no Benfica. Aliás, quando o Manel Vilarinho me convidou, eu disse-lhe, Manel, olha, eu aceito com uma condição. Eu peço até que vá para o último dos suplentes, porque tenho uma vida profissional muito complicada. O que é que aconteceu? Quando nós lá entramos, havia tanto trabalho para fazer e tantas coisas para resolver, começaram a aparecer credores de todo o lado, o tipo da relva, o tipo do autocarro, jogadores que nós nem sabíamos que existiam, etc. E eu tive 2 empregos enquanto lá tive, portanto ia à casa e depois ia para o Estádio da Luz e pegava no meu segundo emprego às 5 ou às 6 da tarde e estava lá até tarde no gabinete, na altura gabinete jurídico, que era debaixo das bancadas, enfim, digamos que as instalações do Benfica não eram propriamente aquilo que são hoje, não é? Nós estávamos debaixo das bancadas, ali com aquecedor, cheios de casacos, e portanto, mas foi algo que eu fiz com muita paixão, muita dedicação ao clube, só que houve uma determinada altura em que de facto as minhas novas funções não me permitiam continuar no Benfica, e no Benfica tem que estar a tempo inteiro, não é? Mesmo um vice-presidente tem que se dedicar àquilo, ou ter tempo para se dedicar ao Benfica, e eu nessa altura, apesar dos pedidos insistentes de Manuel Vilarinho e dos meus colegas da direção, tive que sair. Mantenho uma boa relação com todos eles, lembro-me com saudades do Mário Dias, que foi um dos maiores benfiquistas que eu conheci, que ficou meu amigo desde essa altura. Tive muita satisfação que o filho dele, o Mário Júnior, me desse o apoio para esta candidatura, porque é uma figura marcante na construção do novo estádio e uma figura marcante enquanto grande benfiquista. Hoje em dia, na tua vida, está tudo assegurado para que tenhas essa tal disponibilidade a tempo inteiro, enquanto presidente, caso ganhes as eleições, naturalmente. Claro, dedicação total, já resolvi toda essa parte da minha vida e estou em condições de dar ao Benfica o tempo que ele merece. Candidatas-te em 2020 aí com o Luís Filipe Vieira, que volta a estar nestas eleições. O que é que na altura te moveu para avançares uma candidatura como presidente pela primeira vez? Foi um sentido de cidadania benfiquista, se tu quiseres. Eu acho que muitas vezes há muita gente que fala, mas depois ninguém se chega à frente. E eu senti que o Benfica precisava de mudar, queria devolver ao Benfica o bom nome e o foco naquilo que tem que ser o sucesso desportivo e um Benfica mais transparente e mais ganhador. E, portanto, avancei na altura certa. Quando avancei, não tinha quaisquer garantias de apoio, avancei por convicção. Obviamente que falei com a família e porque era preciso mudar o Benfica naquela altura, com um novo projeto, com novas pessoas, um Benfica, mais uma vez, que trouxesse transparência, que arrumasse o passado. Acho que os benfiquistas já naquela altura estavam fartos do Benfica ser notícia por razões que não tinham nada a ver com o futebol, e era preciso mudar, e eu bati-me com as minhas convicções por fazer essa mudança em 2020. E nas eleições seguintes, apoias Rui Costa, ou o nome de Rui Costa parece-te uma boa solução? Não apoiei Rui Costa. Aquilo que aconteceu depois das últimas eleições foi que eu naturalmente fui à minha vida. Eu não fico à espera que um presidente do Benfica caia passado 6 meses ou 8 meses, não é? Portanto, eu assumi determinado tipo de compromissos profissionais e fui à minha vida. Portanto, não tinha condições para avançar. Obviamente havia aqui também questões pessoais, familiares, não tinha condições para avançar, e o Benfica precisa de um presidente que esteja lá mais uma vez, com a cabeça no clube. Já bastam as situações em que o presidente estava com a cabeça no outro lado qualquer a tentar resolver as suas questões pessoais. O Benfica precisa de alguém que esteja com a cabeça no clube e que tenha o tempo e a dedicação para dar ao clube. Eu nessa altura não tinha e, portanto, não avancei. Não votei em Rui Costa, expliquei porquê.
e tive pena que Rui Costa, com todas as condições que lhe foram criadas, não tenha feito a mudança que deveria ter feito no clube. O que nos leva aqui a um tema recente dos últimos dias, e também para situar quem nos ouve e quem nos vê. Nós estamos a falar a uma segunda-feira, na segunda-feira seguinte à jornada do Aves-Benfica, e em dias que foram marcados por alguma troca de palavras entre as candidaturas de Rui Costa e a tua. Começando aqui pela parte de Rui Costa, ele pegou precisamente nisso, nessas tais eleições em que ele foi, nas últimas, dando a entender que nessa altura outros deveriam ter avançado e não avançaram. Ou seja, parece-me aí claro que isto era dirigido a ti e também a ti te pareceu, e depois há uma resposta tua em que dizes, entre várias coisas, que não aceitas lições de moral de Rui Costa. O tom da campanha subiu muito nestes dias. Olha, em primeiro lugar, eu vou-te dizer uma coisa. Eu acho que o comunicado que foi feito pelo Rui Costa é indigno de um candidato a presidente do Benfica, entrando em ataques pessoais e baixando o nível, que eu acho completamente inaceitável. Eu tenho apelado para que se discutam ideias, se discutam projetos, é isso que eu estou a fazer e que não sendo por essa via. Infelizmente, o primeiro a fazê-lo foi Rui Costa. E aquilo que eu disse muito claramente foi isto. Rui Costa disse que não estava preparado para assumir a presidência do Benfica. E aquilo que eu disse foi: como é que alguém que está há 17 anos em cargos dirigentes do Benfica não está preparado para assumir a presidência do Benfica? Quer dizer, eu, durante a minha carreira empresarial, se tiver 17 anos em cargos dirigentes numa empresa e sou nomeado CEO ou presidente e não estou preparado, bom, então aqui há qualquer coisa que está errado, não é? E, portanto, o cargo de ser presidente do Benfica não pode ser um cargo de estágio. Nós não podemos ir para presidente do Benfica para aprender. Temos que estar preparados para exercer esse cargo. Porque o que é que acontece se nós não estamos preparados? O que acontece é que se nós estamos preparados, o Benfica não ganha, o Benfica financeiramente é mais fraco e o Benfica não é bem defendido. E, portanto, foram exatamente essas observações que eu fiz a Rui Costa nas minhas declarações deste fim de semana. Relativamente ao resto, quer dizer... Eu não aceito lições de benfiquismo de Rui Costa. Procuro não ajudar a ninguém, mas também não as aceito. Nomeadamente, relativamente àquilo que tem sido o meu contributo para a vida do nosso clube. Em 2000, como tu disseste e bem, eu fui dos primeiros a querer avançar contra Vale Azevedo, que, por acaso, tinha sido eleito com o apoio de Rui Costa, com o qual tinha assinado um contrato para Rui Costa ter regressado ao Benfica. E em 2020, quando foi preciso avançar com Luís Filipe Vieira, eu avancei com as minhas convicções, com a minha determinação para virar uma página do Benfica, ao contrário de Rui Costa, que se escondeu atrás de Vieira. E, portanto, nos momentos mais determinantes da vida do Benfica nos últimos anos, eu estive lá, estive a dar a cara, e é isso que estou a fazer agora novamente nestas eleições de 2025. Consideras que Rui Costa não tem dado a cara nesse sentido? O Rui Costa, nos últimos tempos, escondeu-se do Benfica. Nós perdemos 4 finais há algumas semanas atrás e Rui Costa não apareceu. O presidente do Benfica tem que estar sempre disponível para dar a cara nas horas boas e nas horas más. E enquanto presidente do Benfica é aquilo que eu farei. Quando for preciso defender o Benfica, o presidente muitas vezes tem que dar a cara. No campeonato do ano passado, nós assistimos a tentativas de condicionamento dos árbitros por parte do presidente do Sporting. O que se exigia do presidente do Benfica era uma resposta na altura. Não era comunicados, que são comunicados muito fofinhos, que no fundo não dizem nada e não defendem o Benfica. Portanto, o presidente do Benfica tem que dar a cara quando o Benfica é prejudicado, o presidente do Benfica tem que dar a cara nas reuniões da Liga, depois do comunicado que foi emitido depois da final da Taça de Portugal, pronunciar-se sobre os acontecimentos vergonhosos que aconteceram. Houve uma reunião de presidentes em que Rui Costa foi confrontado pelos outros presidentes e não respondeu. E, portanto, o Benfica tem que ser defendido na hora e tem que haver consequência e coerência na maneira como se defende o Benfica, e não é isso que tem acontecido com Rui Costa, infelizmente. Foi confrontado com a posição que tinha sido tomada no comunicado?
Exato, com a posição que tinha sido comunicada e com a ausência do Benfica no processo de centralização dos direitos televisivos. E Rui Costa, mais uma vez, não respondeu nessa reunião. Portanto, o Benfica, mais uma vez, tem que ser defendido com coragem, tem que ser defendido nas alturas próprias e tem que haver consistência e coerência nas decisões que se tomam. O Benfica não pode, relativamente aos direitos televisivos, por exemplo... Faz sentido, por exemplo, num comunicado que é sobre arbitragem ou sobre queixas de arbitragem, misturar o tema da centralização? Eu acho que o Benfica deve assumir as posições na altura certa. Relativamente à centralização, o que eu não consigo entender é que o Benfica dá o apoio a Pedro Proença, que tinha um projeto de centralização que já na altura se percebia que era completamente irrealista, prometendo 300 milhões de euros aos clubes. E deixou que o processo fosse avançando, ou melhor, que não fosse avançando durante 4 anos. E depois do que aconteceu no final da taça, o Benfica salta fora do processo. E, portanto, esteve mal quando sancionou a inação da Liga durante 4 anos, esteve mal quando salta fora do processo, porque o Benfica não pode estar fora da centralização dos direitos televisivos. Foi entregue uma proposta da qual o Benfica foi meramente informado. Ora, como é que se pode fazer um projeto de centralização em Portugal sem o Benfica? E, portanto, não é assim que se defende os interesses do Benfica. Mas isso passou na altura uma imagem que alguns podem ver como um certo oportunismo, ou seja, há uma situação de arbitragem e o Benfica aproveita o mesmo momento para comunicar também que se afastava do tema da centralização. Tu, enquanto presidente, separavas estes momentos ou achavas que, aproveitando um, deveria levar-se o outro também para cima da mesa, porque era uma maneira de forçar uma decisão favorável ao clube? Olha, aquilo que eu teria feito era... É visto quase como uma chantagem, de certa forma. Aquilo que eu teria feito era defendido o Benfica na altura certa. E se o Benfica, na época passada, a partir do mês de fevereiro, começa a ser prejudicado pelas arbitragens, eu teria defendido o Benfica nessa altura. E teria, enquanto presidente do Benfica, tomado uma posição clara. E depois, relativamente à centralização, teria tomado uma posição clara também antes. Eu escrevi um artigo num jornal e confrontei várias vezes Rui Costa relativamente à posição sobre os direitos televisivos. E porque é que estávamos a apoiar um presidente da Liga que tinha um projeto que seria potencialmente lesivo do Benfica em 20 milhões de euros. E não tive qualquer resposta. E, portanto, aquilo que eu teria feito era questionar, não teria passado um cheque em branco a ninguém para presidente da Liga, seja ele qual fosse, sem que percebesse quais é que eram as suas ideias e de que maneira é que as suas ideias estavam não alinhadas com o Benfica, e estaria também na primeira linha a defender o Benfica quando o Benfica fosse prejudicado dentro de campo. Muito bem, olhando para o futebol, última semana também com muitas mudanças, saiu Bruno Lage, entrou José Mourinho, Benfica trocou de treinador. Primeiro, como é que viste todo este processo da saída de Bruno Lage, em primeiro lugar, e já lá vamos a José Mourinho? Vejo este processo como tenho visto todas as decisões que têm sido tomadas por Rui Costa nos anos anteriores relativamente ao futebol. O Benfica vai ter 5 treinadores em 4 anos. Todos os anos há um carrossel de jogadores. Entram entre entradas e saídas, temos quase 30 jogadores por ano. E, portanto, quando há tanta instabilidade, despejando de mais de 400 milhões de euros em compras de jogadores, gasta-se muito, ganha-se pouco e há uma constante instabilidade naquilo que deve ser um projeto. E, portanto, quando assim é impossível ganhar. E, portanto, esta saída de Bruno Lage não é muito diferente daquilo que aconteceu antes. Com Roger Schmidt. Repara, Bruno Lage começa com um plantel que foi escolhido por Roger Schmidt. Mourinho vai começar com um plantel que foi escolhido por Lage. Portanto, mais uma vez, são decisões tomadas em função de oportunismo, neste caso oportunismo eleitoral, e que prejudica o Benfica. Mas consideras que era inevitável face aos 2 jogos que levaram à saída de Bruno Lage, ou seja, o empate com o Santa Clara primeiro, depois a derrota com o Qarabag? Eu acho que a qualidade exibicional da equipa não agradava a nenhum benfiquista, não é? Portanto, todos nós já sentíamos isto. Agora, essa decisão obviamente é uma decisão tomada por Rui Costa e igual a todas as outras decisões que já tomou.
que é se temos que sacrificar alguém para enfim, que as coisas não me cheguem a mim, sacrifica-se o treinador. E José Mourinho, é um nome que te agrada? Sim, é um treinador. José Mourinho é um treinador mais conceituado do futebol português, é alguém que quer ganhar. Eu não gosto de perder nem a feijões. Até há quem diga que eu tenho um bocadinho mal a perder. Portanto, gosto muito de ganhar. José Mourinho é um treinador ganhador, tem neste momento o apoio de milhões de benfiquistas e, portanto, aquilo que eu quero é que ele continue a ganhar. Eu estive nas Aves a apoiar o Benfica, na bancada, onde eu me sinto bem, juntamente com os adeptos, e, portanto, mais uma vez, faço um apelo a todos os benfiquistas que apoiem o treinador e que apoiem a equipa. Nós temos que voltar às vitórias. Vamos criar aqui um cenário, até por jeito de brincadeira, mas meramente com muitas hipóteses. Imagina que já eras presidente neste momento com Bruno Lage, tomavas a decisão de Bruno Lage sair por causa das más exibições, dos maus resultados, e que tinhas no mercado 2 treinadores livres. José Mourinho, que estava livre, e Ruben Amorim, também estaria livre. Irias para qual? Se tivesse escolhido um dos 2. Luís, tu já ouviste esta minha resposta. Eu não vou entrar aqui em comparações. Há uma coisa de que eu me parece... A escolha era sempre tua, presidente. Há uma coisa que eu me parece que é isto. Eu volto a bater outra vez nisto. Que é, eu quero ser um fator de estabilidade no Benfica. No dia 25 vou ser presidente do Benfica. E José Mourinho é treinador do Benfica, é um excelente treinador, é com ele que eu vou trabalhar, com o meu projeto que eu já apresentei aos benfiquistas. Eu fui a única candidatura que tenha um projeto para o futebol muito claro. Já o apresentei com a filosofia, com as pessoas, com a organização, com o que é que nós queremos da formação, como é que nós melhoramos o scouting, como é que nós conseguimos reter talento. E comecei por aí, porque isso é o mais importante. O Benfica tem que ser, antes de mais, um clube de futebol. E das modalidades, mas temos que começar por resolver o problema do futebol. E eu comecei exatamente por aí. E tenho muito orgulho em ter comigo o Nuno Gomes, tenho muito orgulho em ter comigo o Vítor Paneira, tenho muito orgulho em ter comigo o Pedro Ferreira, que fez um trabalho extraordinário em Inglaterra, levando o Nottingham aos lugares europeus onde já não estava há muito tempo, que foi alguém que quis vir para o Benfica quando tinha convites de grandes clubes da Premier League para lá ficar, e esta equipa, com a qual eu já falo há muito tempo, e que já falam entre eles há muito tempo, que pode conduzir o Benfica de novo às vitórias, porque não é importante numa equipa tu só teres boas pessoas, é importante que as pessoas já trabalhem entre si e que falem entre si. Já falaste com esta equipa? Já falei, claro que já falei com esta equipa. O Mourinho é treinador do Benfica. Já continuo a falar. Eu já falo com esta equipa, Luís, há muito tempo. Sim. Um projeto para o futebol não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. E, portanto, é muito importante para mim que esta equipa esteja alinhada comigo, com a minha visão, com a minha ambição, e também que eles estejam alinhados entre eles. Ninguém entra ali com agendas próprias. Comigo não vai haver uma contratação do treinador, nem uma contratação do presidente, nem uma contratação do diretor desportivo. As contratações são assumidas por todos. E, portanto, obviamente que esta equipa continua a falar. É uma equipa que tem muita ambição, sabes? Eu falo com eles e sinto fome de ganhar, de todos eles. Fome de ganhar, fome de vencer, fome de ver o Benfica a jogar a bola. Todos eles passaram, muitos deles passaram pelo Benfica ganhador, e isso dá-me uma grande segurança relativamente àquilo que vai ser a estrutura do futebol do Benfica no futuro. Como é que tu e a tua equipa analisam este mercado de verão que o Benfica fez? Olha, eu acho que um dos problemas do Benfica é que o Benfica tem que tentar antecipar ao mercado. Isto significa o quê? Significa aquilo que nós chamamos um mercado inteligente. O mercado inteligente é nós estarmos mais cedo ativos no mercado e eventualmente irmos buscar jogadores por 15 e não por 30 milhões de euros. Ou seja, o Benfica tem que ir à procura do mercado e não andar a reboque do mercado. Porque se tu andas a reboque do mercado, o que é que te acontece? Vais comprar jogadores à tarde e a más horas, quando a janela de transferências está a fechar, e obviamente vais comprar mais caro, não é? E depois acontecem situações como a de tu comprares um lateral direito no último dia de mercado, que depois foi despachado na janela de transferências em janeiro. Ora, isto não é... Sim. Então, isto não é política desportiva. Sabes como é que se chama isto?
desorganização, desgoverno desportivo. É isso que o Benfica tem tido e é isso que se muda quando se tem um projeto, quando se tem pessoas e quando se tem ideias claras relativamente àquilo que tem que ser o mercado do Benfica e o futebol em geral. E Bernardo Silva entra onde nesta nova equipa do Benfica? O Bernardo é um grande benfiquista e é um dos maiores jogadores do mundo. É alguém que já disse que queria voltar ao Benfica. Eu quero muito que o Bernardo volte ao Benfica e vou fazer todos os possíveis para que isso possa acontecer. Neste momento, o Bernardo tem contrato com o City, não se pode comprometer com ninguém até ao mês de janeiro. Sim. Eu serei presidente no dia 25 de outubro e, portanto, aquilo que eu digo é que farei todos os possíveis para trazer o Bernardo para o Benfica, por aquilo que ele é enquanto jogador e enquanto talento e por aquilo que ele pode trazer ao Benfica em termos de entrega, de galvanização e de mística. Mas para teres esse contrato à espera, tu já o revelaste, tu tens de ter algum otimismo em relação à possibilidade de que no final da época o Bernardo escolhe o Benfica em vez de outra paragem qualquer. Tenho um otimismo de que, como já te disse, o Bernardo já manifestou publicamente que quer vir para o Benfica, eu quero trazê-lo e vou criar as condições para que isso possa acontecer. Já no final da temporada. Vamos ver. Ok, Bernardo Silva, que é um dos nomes que têm sido mais falados nesta campanha também e associados a João Noronha Lopes. Falaste aqui de Nuno Gomes, de Vítor Paneira, ambos têm cargos diferentes. Quando os abordaste para assumir este desafio, mostraram disponibilidade imediata? Quiseram saber também quais as linhas pelas quais o Benfica se vai reger, porque Nuno Gomes, por exemplo, esteve no Benfica antes e decidiu sair pelo próprio pé. Nenhuma das pessoas aceita sem eu lhe apresentar as minhas ideias e o meu projeto. E, portanto, aquilo que eu apresentei ao Nuno e ao Vítor foram várias ideias. Em primeiro lugar, muita ambição. Muita ambição. Eu quero um Benfica que ganhe em Portugal, mas quero um Benfica europeu, que é o Benfica deles também. E que temos que criar condições para isso acontecer. Segundo, uma ideia muito clara relativamente àquilo que deve ser o modo do Benfica abordar o mercado, à importância da formação, à progressão dos jogadores da formação para serem titulares na equipa principal. E depois há a ideia de uma equipa e de estabilidade. E, portanto, foram com esse argumento e com a apresentação de um projeto que eu consegui cativar o Nuno. O Nuno vai ser vice-presidente para o futebol. É alguém que conhece, como tu disseste muito bem, o Benfica, esteve na formação, teve muitos anos lá e recentemente desenvolveu muitas aptidões do ponto de vista internacional, trabalhando com a FIFA. O Vítor Paneira tem uma função de ligação entre a equipa e a estrutura, vai ter um papel importante no acompanhamento dos jogadores emprestados e também vai ter um papel importante no mercado português. O Vítor conhece muito bem o mercado português, até porque foi treinador, como tu sabes. Consideras que o Benfica tem apostado pouco no mercado português? Considero, acho que o Benfica deve apostar mais. O ano passado, por exemplo, apostou no Manu. Sim. Boa aposta. É um jogador que eu espero que recupere mais rapidamente, porque nos pode ajudar. Mas acho que deve ser feita essa aposta num mercado onde nós temos excelentes jogadores e que já conhecem o nosso futebol e já estão adaptados ao futebol português. Mas deixa-me só acrescentar uma coisa, porque eu acho que é importante para clarificar, que é o Nuno é o vice-presidente do futebol e depois abaixo dele tem o Pedro Ferreira, que é o diretor-geral. Esse diretor-geral é o coordenador de todo o futebol do Benfica, portanto vai ter a reportar a ele a área da formação, a área do scouting e também o futebol feminino, e fará a ligação com todas as estruturas de apoio, com o marketing, com a comunicação, com todas as estruturas de apoio para o futebol. É alguém, mais uma vez, que tem uma grande capacidade de organização, que conhece o futebol do Benfica porque foi diretor do scouting, que conhece o futebol internacional e muita gente lá fora, fruto da sua experiência em Inglaterra, e, portanto, acho que tenho aqui uma equipa muito coesa, muito coerente e que vai fazer o Benfica regressar aos triunfos. Todos eles prontos para trabalhar com José Mourinho? Todos eles prontíssimos para trabalhar com José Mourinho. Na parte financeira, e tu tens muito abordado isto, e até a propósito também do mercado e dos tais negócios dos quais falávamos, o Benfica contratou vários jogadores acima dos 20 milhões de euros, não só o Benfica também, deve dizer-se, este mercado acabou por ter uma inflação nunca antes vista. Preocupa-te aquilo que podes encontrar caso sejas eleito
Porque o Benfica apresentou agora resultados positivos, mas parece-me a mim, e não sou um especialista nessa matéria, estão muito ligados ao Mundial de Clubes e à participação no Mundial de Clubes. Exato, ou seja, que prova já não há. Este Benfica, eu vou repetir aquilo que eu já disse, é o clube de 1 em 4, não é? Nós ganhamos um campeonato em 4 e apresentamos um ano de resultados positivos em 4. Ora, isto não chega. E relativamente a estes últimos resultados positivos, é bom que nós tenhamos noção que eles foram obviamente muito influenciados pelo Mundial de Clubes, ainda bem, porque nos deu mais receitas. Agora é um evento que acontece uma vez de 4 em 4 anos. E a análise à não sabendo situação... do Benfica sequer se vai estar no próximo. Se eu for presidente, tenho a convicção que vai estar. Mas é importante dizer aqui o seguinte: eu estou a trabalhar com uma equipa há muito tempo. E também na área financeira, apresentei já ao meu vice-presidente da área financeira, que é o José Teotónio, um dos maiores gestores portugueses, CEO do maior grupo hoteleiro português. E, portanto, tenho enorme satisfação de ter o Zé, como tenho outras pessoas da área financeira. Estas pessoas são pessoas com quem eu estou a trabalhar há um ano. Nós já fizemos não só o diagnóstico da situação do Benfica, como estamos a olhar para aquilo que se está a passar também na Europa, em outros clubes, fazendo comparações com as melhores práticas dos outros clubes, e portanto sabemos exatamente aquilo que temos que fazer e sabemos exatamente todos os cenários que podemos contar, tanto os cenários mais favoráveis como os menos favoráveis. Há algum exemplo mais concreto nesse aspecto que possas dar? Por exemplo, das práticas dos melhores clubes da Europa, o que é que poderia ser levado para o Benfica que não é feito hoje em dia? Eu posso te dizer, por exemplo, que chamadas receitas comerciais, portanto o merchandising e os patrocínios no Benfica representam sensivelmente 22%, 23% relativamente aos primeiros 3 anos que nós analisámos. Em clubes comparáveis, essas receitas chegam aos 30%. E não estou a falar aqui de clubes das Big Five e dos Real Madrid, onde isso vai. Portanto, há um potencial grande para aumentar estas receitas. Há potencial de aumentar estas receitas. Um clube como o Ajax, por exemplo, comparando, vendo mais do Benfica. Sim. Clubes do mercado holandês serão um bom benchmarking. Há potencial de aumentar receitas de dia de jogo. O Benfica pode fazer mais nas receitas de dia de jogo, nomeadamente na área corporate. Não é aumentar os Red Pass, porque nós não podemos continuar a aumentar os Red Pass 20% todos os anos ou 40% como foi proposto agora. Isso é a via fácil, mas o Benfica não pode gerar receitas só à custa dos sócios individuais e, portanto, eu já apresentei uma medida que é o congelamento dos Red Pass, que faz todo o sentido. E que foi estudada do ponto de vista económico ou financeiro, até porque aumentar os Red Pass 10% traz-nos 1 milhão e pouco de euros, ou seja, menos de 1% das receitas. Portanto, não é por aí. Nós podemos aumentar as receitas na área das empresas e podemos ter imaginação para gerar mais receitas comerciais. Através da BTV, criar um centro de excelência de conteúdos na BTV, a Media House, como eu já lhe chamei, em que nós podemos ter parcerias com plataformas de streaming como a Netflix ou com a Amazon, por exemplo, e muito mais coisas. Um acordo global de merchandising do Benfica que faça os nossos produtos chegar mais longe. Eu tenho um acordo com uma das maiores empresas mundiais que faz exatamente isso, não só para os maiores clubes do mundo, mas também para algumas das maiores ligas do mundo. E depois há muitas coisas que nós podemos fazer, nomeadamente a ativação das nossas redes sociais. O Benfica tem o clube com mais sócios, tem que ter uma muito maior presença nas redes sociais e do ponto de vista digital. E depois temos que ter agilidade comercial. Eu dou-te um exemplo: o Benfica esteve no Mundial de Clubes, teve um mês, não houve nenhuma ação comercial feita no Mundial de Clubes. Houve outros clubes que o fizeram, criaram mini quiosques, levaram as antigas glórias. Teria sido uma excelente oportunidade para fazer crescer a marca no mercado americano. Tivemos cá 2 jogadores turcos que eram ídolos nos seus países, e numa altura em que a Turquia não tinha clubes na Liga dos Campeões, devíamos ter ativado um plano comercial para o mercado turco, porque tínhamos esta janela de oportunidade e não o fizemos. E, portanto, há muita coisa que nós podemos fazer para crescer receitas, e eu tenho comigo pessoas que o sabem fazer. Mas deixa-me só voltar à tua questão inicial, que é a questão das contas, e é preciso que os benfiquistas percebam isto. Nós, quando estamos a olhar para as contas do Benfica, temos que olhar para o mandato. E o que é que nós vimos neste mandato? Vimos, e eu vou ler aqui os números para não me enganar. Os custos operacionais aumentaram 47% no total do mandato. Os fornecimentos e serviços externos continuam a aumentar desde o princípio do mandato. Resultado operacional sem transações. Nós perdemos 15 milhões de euros por ano.
sem transações de atletas. O resultado líquido, 7 milhões de euros negativo por ano. O passivo aumentou, é neste momento 475 milhões de euros, representando um aumento de 25% do total do mandato. Reservas de caixa, 6 milhões. Temos uma redução de 70% desde 2024 e de 86% desde o início do mandato. E, portanto, a situação financeira... Já agora, para se perceber o que o Benfica tem na sua caixa 6 milhões de euros? Em reservas de caixa. Sim. Repara, a situação é do isso Benfica... que às vezes pode levar à negociação de um jogador mais rápido? A situação do Benfica... Do João Neves, por exemplo. A situação bem, sobre o João Neves já podemos falar de outra maneira. A situação do Benfica tem, antes de mais, que ser resolvida endireitando aquilo que se chamam as receitas e despesas correntes, ou seja, sem as transações de jogadores. Se o Benfica está todos os anos a perder 15 milhões de euros, obviamente que é difícil que depois não venda jogadores mais cedo ou mais jogadores do que aquilo que deveria. E temos que começar por aí. E eu, pelas análises que nós fizemos destas receitas e despesas ordinárias, que neste momento é um déficit de 15 milhões de euros, o projeto da nossa equipa é transformar este saldo negativo em receitas positivas na ordem dos 30 a 35 milhões de euros. Como é que isto se faz? Por um lado, cortando custos, mas cortando custos, tanto custos operacionais ou nos fornecimentos e serviços externos, não te resolve o problema. Tu tens que aumentar receitas. E essas receitas são, obviamente, têm que vir também das receitas da Champions, que representam 30% a 40% das nossas receitas. Portanto, temos de ter um projeto do futebol para que continuemos a aumentar receitas. Vem dos direitos televisivos, tem que haver muita competência a negociar os direitos televisivos. Vem das receitas de dia de jogo, que têm que aumentar. E essas receitas de dia de jogo não podem ser só à custa de aumentos de Red Pass para os sócios. E vem depois das receitas comerciais, que podem aumentar em várias áreas, tanto receitas nacionais como internacionais. E é por aí que nós temos que começar. Se nós começarmos por aí e endireitarmos aquilo que são as receitas e despesas correntes, teremos em melhores condições para não só ir pagando o passivo, como também para não ter que vender jogadores tão cedo e mais jogadores do que aqueles que deveríamos. O que nos leva aqui para o ponto de João Neves. Não saiu neste mercado, saiu no mercado anterior, na altura para o Paris Saint-Germain, por uma verba a rondar os 60 milhões de euros. Eu sei que tu és crítico da forma como esse negócio foi feito. O que é que tu terias feito de forma diferente? Olha, se eu fosse presidente, eu teria resolvido o problema a tempo e horas. Não é procurar resolvê-lo em maio. E eu sei daquilo que estou a falar. Com uma renovação antes, é isso? Claro. Quando se percebe que João Neves é um jogador extraordinário e que vai ser um dos maiores talentos do mundo, em dezembro ou em janeiro, o presidente do Benfica, se fosse eu, teria chegado ao João Neves, teria-lhe proposto a renovação do contrato para valores que o colocassem perto do teto salarial do plantel, dizendo-lhe, ele não pode estar naquele plantel e saber que há jogadores que ganham 4 ou 5 vezes mais do que ele e que são suplentes, quando ele já representava a equipa. Não é? Quer dizer, eu vi o João Neves a ganhar bolas de cabeça a jogadores com mais de 1,80 m, empolgava os adeptos, não é? Portanto, representava aquilo que os adeptos, além do enorme talento, representava a mística e a entrega que os adeptos gostam. Sim, quase todos os jogadores do banco ganhavam mais do que o João Neves. Não era apenas Artur Cabral, que é o exemplo mais falado. Não é? E, portanto, o que é que eu teria feito na altura? Teria tido uma conversa com o jogador, com a sua família, apresentado o projeto, dizendo-lhe que, por mérito e não por estatuto, naturalmente o João Neves poderia ser o capitão da equipa no ano seguinte e criando condições para que ele pudesse sair mais tarde, inclusivamente acordando com ele que depois de ser campeão no Benfica, nós criaríamos condições financeiras que lhe fossem favoráveis para que ele pudesse sair mais tarde. Quanto é que teria valido João Neves mais um ano no Benfica? Mas qual é o teto salarial do Benfica? Estamos a falar o quê? 2 milhões limpos por temporada? 2 milhões e meio? Epá, não sei, o teto salarial do Benfica, eu não vou entrar neste momento naquilo que são informações internas do Benfica. Mas como é que, por exemplo, se convence um jovem, e agora não falando aqui especificamente de João Neves, mas qualquer jovem, quando tem uma proposta que é o dobro desse teto salarial? Convencendo, por um lado, pondo ao nível do teto salarial, e depois inclusivamente poderia ter saído mais tarde com uma percentagem do passe que poderia eventualmente reverter para o próprio jogador, percebes? Portanto, há aqui maneiras de fazer isso, mas o Benfica tem que atalhar estes problemas a tempo, não é? Agora, se vai falar com o João Neves numa altura em que o João Neves já está convencido a ir para o PSG,
porque ninguém no Benfica falou com ele e não lhe ofereceu uma proposta condigna com o seu valor mais cedo, é complicado, obviamente, mudar o jogador quando ele já está com a cabeça no outro lado. Aquilo que nós podemos dizer é isto. Se alguém disser no Benfica que não vai vender jogadores, obviamente isso não existe. Nós temos que vender jogadores. Agora, temos é que criar condições para os jogadores saírem mais tarde. Não é? E isso cria-se com uma política desportiva, com proatividade, para que os jogadores, e inclusivamente, incutindo nos jogadores, esta ideia de que podem ser campeões no Benfica. Porque isso não é só importante para o jogador, é importante também para os jogadores da formação que lá estão. Se eles virem que um jogador fica no Benfica, para além da época de afirmação, 1 ou 2 épocas, e é isso que eu proponho fazer, com um investimento financeiro sem precedentes para garantir que isso acontece, o sonho desses jogadores vai ser triunfarem no Benfica. Se eles veem que um jogador sai na primeira época, o que é que esses jogadores pensam? É esse caminho que eu vou seguir. E, portanto, tem que haver uma aposta na formação, mas tem que haver uma aposta na formação também procurando garantir que esses jogadores ficam mais tempo. Por exemplo, o caso de Ruben Dias, foi um jogador que saiu ao fim de 3 épocas. Um bom exemplo, vou dar 3 exemplos que eu não consigo perceber. Tiago Oveia, não consigo perceber a gestão do Tiago Oveia, que é um jogador que para mim tem enorme potencial e que deveria ter merecido mais oportunidades no Benfica. Tiago Oveia saiu. O que é que achas já agora deste balanço que tem sido feito entre contratações e formação, sobretudo com Bruno Lage na época passada e com este mercado de verão? A formação tem ficado para trás? Quer dizer, quando vês hoje em dia os jogadores da formação que se evoluem para a equipa principal, tem claramente ficado para trás. Temos ótimos exemplos. Aliás, eu não vou falar em jogadores concretos do plantel, porque vou ter que trabalhar com eles a partir do dia 25 e por isso não vou entrar nem em nomes individuais, nem em questões de teto salarial ou teto salariais. Compreendes isso, mas não vou entrar aí. Agora, deixa-me só dizer... Eu compreendo isso. Quando falo do teto salarial é que o teto salarial do Benfica, por mais apelativo que seja, aquilo que o PSG põe em cima da mesa é sempre superior. Claro que sim. Por isso os jogadores vão ter que sair em alguma altura, mas há que criar condições para que possam sair mais tarde, e isso consegue-se fazer com uma combinação de falar com eles na altura certa e criar condições financeiras em Portugal, eventualmente muito boas, para que o jogador possa sair, e obviamente com a promessa que depois de um ano o jogador poderia sair. Pronto. Mas agora, voltando a jogadores, há 2 jogadores que eu quero falar, porque representam... Um é o Otamendi, que é um grande capitão, que merece todo o nosso apoio e que simboliza também muito daquilo que deve ser o Benfica em campo. Eu estive em Miami e assisti ao River Plate ao Boca Juniors contra o Benfica. Com o Otamendi marca o gol do empate. O Otamendi, obviamente, não era muito querido dos adeptos do Boca porque era do River Plate. O Otamendi teve o jogo todo a ser assobiado cada vez que tocava na bola. E depois marca aquele gol e festeja virado para a bancada com uma garra e com uma crença notável, e portanto é um jogador que eu admiro muito. O outro é o António Silva, que é um ótimo jogador, é um jogador que foi muito desconsiderado, injustamente, principalmente por adeptos de outros clubes, e que me dá um enorme prazer enquanto benfiquista que tenha recuperado aquilo que é exatamente o seu valor e que seja hoje um titular e um dos melhores defesas centrais portugueses. Portanto, muita força para ele e digo-te, enquanto presidente do Benfica, uma das minhas primeiras prioridades será tentar renovar com o António Silva. Era exatamente isso que te ia perguntar, ou seja, com o António Silva pode ficar descansado ou não descansado porque não deixarás sair ou irás fazer força para que ele fique. A renovação pressupõe sempre um acordo de 2 partes. Agora que eu farei tudo para renovar com o António Silva, não só pelo seu talento como por aquilo que ele representa no Benfica, podes contar com isso. Será uma das primeiras conversas que eu terei com os jogadores do Benfica.
João, estamos aqui a entrar na ponta final da nossa conversa, mas antes tenho que tocar aqui um tema também que esteve e que foi muito quente nos últimos tempos e que tem a ver com uma sondagem que foi feita pela Intercampos, a pedido de outro órgão de comunicação. E na altura, essa sondagem deu-te como primeiro, à frente de Rui Costa e dos outros candidatos, e na altura essa sondagem mereceu também muita contestação das outras candidaturas, dizendo que foi manipulada, e que os teus apoiantes sabiam onde estavam os elementos da sondagem e que se organizaram nesse sentido. Que comentário é que isso te merece? Não tenho conhecimento de nenhuma situação dessas. Aquilo que eu te quero dizer relativamente às sondagens saem muitas sondagens, elas têm o valor que têm. Aquilo que me interessa é aquilo que eu vou sentindo dos adeptos benfiquistas ao longo destes meses. Eu nos últimos 3 meses tenho passado a minha vida no terreno. Já fui a mais de 25 casas do Benfica. E vou às casas do Benfica, não vou só fazer discursos. Vou ouvir opiniões e vou ouvir críticas. Nas minhas visitas às casas do Benfica, estão muitos sócios do Benfica que não estão de acordo comigo. E o Benfica é isto mesmo, é discutir, é a democracia. E, portanto, eu estou há 3 meses nisto. Ainda este fim de semana estive em 4 casas do Benfica. No fim de semana passado tinha estado em 3. Tive casa cheia em Castelo Branco, tive casa cheia em Fundão, tive casa cheia na Covilhã, tive casa cheia em Gaia, onde as pessoas tiveram que ficar fora porque não cabiam ali. E aquilo que eu sinto nas casas é um grande desejo de mudança. É um grande desejo de mudança dos benfiquistas. Os benfiquistas querem ter uma mudança, mas uma mudança que é uma mudança tranquila. Eu não aterro aqui de paraquedas. Eu sei aquilo que estou a fazer. Preparei-me para isto. Preparei-me para isto desde o primeiro dia. Não preciso de um período de aprendizagem. Escolhi a minha equipa. A minha equipa não me foi imposta por outros. Estamos a trabalhar em conjunto. No primeiro dia sabemos exatamente aquilo que temos que fazer para o Benfica. E temos uma visão, temos um projeto, temos maneiras novas de fazer crescer as receitas, temos uma nova abordagem para as modalidades, temos uma nova abordagem para os sócios, porque nós temos que recuperar outra vez a proximidade relativamente aos sócios do Benfica e às casas do Benfica. E esse desejo de mudança é aquilo que me dá muito otimismo relativamente ao que vai acontecer no dia 25 de outubro. A ideia que fica de muitos elementos das casas do Benfica é que são lembrados nestas alturas e que depois são esquecidos. É aquilo que muita gente me diz nas casas do Benfica, é exatamente isso. Todos os candidatos passam por lá, mas depois... Não são os candidatos, é o presidente. Eleições, o presidente do Benfica não põe os pés nas casas do Benfica, a não ser nos aniversários. E agora, inclusivamente, lançou a sua candidatura na data de aniversário de uma casa. Sim, foi o início da campanha de Rui Costa. Sim, na data de aniversário de uma casa. Misturando duas coisas que, a meu ver, são completamente... deveriam ser inconciliáveis. E, portanto, aquilo que as pessoas das casas sentem é exatamente isso. É que o presidente não vai lá, ou só lá vai em dias de aniversário, quando vai. E por isso é que eu proponho uma nova forma de atuar com as casas do Benfica. E uma das medidas que eu tenho, que é emblemática, mas que é importante, é fazer 2 presidências abertas fora de Lisboa. Uma no Norte e outra no Sul. E para quê? Ou no Centro, se quiser. Sim. E porquê? Porque a relação com as casas deve ser não apenas do diretor das casas, mas de toda a direção. E, portanto, eu vou lá estar, e já disse aos meus futuros colegas da direção, já lhes disse, que vão estar todos. Vai estar o presidente, vai estar o vice-presidente do marketing, vai ter o vice-presidente financeiro, vai estar o vice-presidente do associativismo, porque os sócios é que são os donos. Portanto, nós estamos a fazer aquilo que nos compete. Não é nada de mais. Que é ir ouvir aqueles que são os donos do clube. E esta filosofia tem que ser mudada. Eu não entendo, por exemplo, falando das casas, o último congresso das casas foi há 10 anos. Sim. E, portanto, eu tenho muitas ideias para as casas e elas constam do meu programa. Mas é muito importante discuti-las com elas. Como é que nós conseguimos atrair uma nova geração para as casas? As casas, neste momento, têm à sua frente, muitas vezes, pessoas que há anos que fazem sacrifícios pessoais enormes. Temos um esforço notável para segurar as casas. São eles os grandes exemplos de benfiquismo que eu tenho visto. E, portanto, temos que ouvir as casas. Não podemos nós só dizer às casas o que é que elas têm que fazer. É importante ouvi-las. E eu vou trazer de volta o Congresso das Casas do Benfica. Será das primeiras coisas que eu quero fazer nos 3 meses do meu mandato.
Mesmo para terminar, tenho aqui um pequeno jogo e peço-te respostas muito telegráficas, apelando aqui a memórias tuas de Benfica. O jogo da tua vida? O jogo da minha vida é o Benfica-Marselha. O Benfica-Marselha, que já aqui falaste Já falei, há pouco. sim. Sim, porque era um jogo em que nós, o Tapi era um tipo arrogante, passou o tempo a menorizar o Benfica. E os portugueses? E os portugueses em geral, e portanto aquilo não foi só uma vitória do Benfica, foi uma vitória de Portugal, e foi a minha primeira grande alegria, e portanto é um jogo marcante da minha vida. E em sentido contrário, aquele que doeu mais? A final com o PSV, Final com o PSV do penalti de António Veloso. que não merecia, Sim, que fez faz um um jogo jogo. extraordinário. Lembro-me que hibernei durante 2 dias, não fui à faculdade, depois lá apareci ao fim de 2 dias, junto dos outros mortais, e um jogo especial que foi a final de Amsterdão, que eu vivi em família. Todos nós fomos com o Chelsea, encontramos mais uma vez um jogo que nós não merecíamos perder. Encontrámos-nos todos à porta do estádio, vinhamos de 5 sítios diferentes, vivemos o jogo em família e depois vivemos aquela desilusão em conjunto, mas também é nesses momentos que nós somos mais do Benfica, e portanto foi especial vivê-los com os meus filhos e sentir que o benfiquismo deles está lá. É interessante dar só exemplos europeus. Dói-te mais ou sabe-te melhor quando é na Europa do que propriamente quando é em Portugal, com os rivais, Porto ou Sporting? Não, eu tenho muitos bons exemplos em Portugal e gosto muito de festejar ao Marquês, mas o meu Benfica é um Benfica europeu. Foi assim que eu cresci, e é esse o nosso lugar. O Benfica tem que voltar à Europa. Portanto, os quartos de final para mim é o mínimo indispensável para o Benfica. E depois daí tudo pode acontecer, e portanto eu não prometo aos benfiquistas que vou ser campeão europeu nos próximos 4 anos, mas prometo ao Benfica que vai ter a ambição para chegar muito longe na Europa e que tenha um projeto desportivo exatamente para que isso possa acontecer. E é esse Benfica europeu que nos fez grandes, e é exatamente para aí que nós queremos voltar. O melhor treinador que viste no Benfica? Eriksen, claramente. Um treinador que disse uma coisa, que é: o segundo lugar no Benfica não significa nada. E presidente? Presidente... Maurício Vieira de Brito, digo-te 3: Maurício Vieira de Brito, Borges Coutinho e Manuel Vilarinho. João, foi um gosto. Tive pena porque não falámos das modalidades, não sei quanto tempo, mas convidas-me para vir falar das modalidades, porque é um tema que me diz muito, é um tema para quem eu tenho um projeto e para quem eu vou anunciar em breve uma pessoa para as modalidades. Isso podes anunciar já aqui. Hoje é segunda-feira? Hoje é segunda-feira. Ok, está bem. Então vou dizer aqui uma coisa que na quinta-feira, em primeira mão hoje, mas que na quinta-feira já vai ser público, que é o nome do meu vice-presidente para as modalidades, que é o Filipe Gomes. É alguém que foi atleta do Benfica, foi jogador de basquete durante muitos anos, conhece muito bem a casa e, além disso, é um gestor com provas dadas e, portanto, vai trazer uma grande capacidade de organização e uma grande capacidade também para ganhar patrocínios. O ecletismo do Benfica é importante demais para ter uma pessoa em part-time. O Filipe vai ser uma pessoa que vai estar completamente dedicada ao Benfica, já tem uma organização definida com um coordenador desportivo e um coordenador operacional, e que nos vai trazer organização, transparência, competência e muito benfiquismo, e com isto a aposta nas modalidades vai continuar a fazer parte do Benfica e a fazer parte da nossa identidade. Fica aqui um exclusivo no Ontem Já Era Tarde, em relação às modalidades do Benfica. Já agora, e aqui mesmo para terminar, mas também tem sido um tema abordado em relação à experiência dos adeptos nos dias de jogo. Com o João Noronha Lopes como presidente, há DJ ou não há DJ no Benfica? Com todo o respeito pelo DJ, mas eu prefiro ouvir as vozes dos adeptos no Estádio da Luz, e é isso que eu me habituei a ouvir, e portanto nós temos que voltar ao Inferno da Luz, e o Inferno da Luz tem que ser feito pelas vozes dos adeptos. Agora sim, obrigado, João, foi um gosto. Muito obrigado.